Assim diz a palavra do nosso Deus. Quero que saibam quão grande tem sido nossa luta por vocês, pelos que moram em Laodiceia e por muitos outros que não me viram face a face. Faço isso para que o coração deles seja consolado e para que eles, vinculados em amor, tenham toda a riqueza da plena convicção, do entendimento, para conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo, em que estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Digo isso a vocês, para que ninguém os engane com argumentos falaciosos, porque, embora ausente em pessoa, em espírito estou com vocês, alegrando-me e verificando a boa ordem de vocês e a firmeza da fé que tem em Cristo. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, estando enraizados e edificados nele, e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crendo em ações de graça, tendo cuidado para que ninguém venha enredá-los com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele vocês receberam a plenitude. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Até aqui, a leitura da palavra do nosso Deus. Vamos ter mais um momento de oração. Senhor nosso Deus, tua palavra foi lida e será anunciada aqui nesta noite. Seja conosco, Senhor, para que consigamos compreender o que a tua palavra fala aos nossos corações. Oramos a ti em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, não sei quantos daqui leram ou assistiram, mas tem um livro que eu gosto muito, que é do Harry Potter, da autora J.K. Rowling. E tem uma história peculiar dentro deste universo do Harry Potter, que é do menino Harry Potter e dos amigos dele, aventureiros que estão numa escola. Então eles descobrem um professor muito antipático, um professor meio careta. E eles automaticamente começam a achar que aquele professor é um vilão naquela história. O professor chama Severus Snape. E toda vez que eles olham para aquele professor, sempre chato, sempre chamando a atenção e falando do jeito que tinha que ser e tal, eles olharam e falavam, esse professor não é bom, ele é um perigo. Mas no final, eles descobriram que na verdade o perigo era um outro professor chamado Quirrell, que era um professor aparentemente frágil, educado, inofensivo, mas na verdade era ele o vilão da história naquele primeiro livro do Harry Potter. Já passou por isso? Em momentos em que você tem uma direção na aparência de uma pessoa ou naquilo que a pessoa está fazendo, e de repente você percebe que não é nada aquilo, não é nada daquilo que você imaginava. Essa cena ensina algo muito importante, que o perigo nem sempre vai se apresentar com aparência de perigo. Às vezes, quando você pensa em Satanás, você pensa em um ser vermelho, com chifres, com cauda, um tridente, soltando fogo. Mas por vezes, Satanás, ele vem como um anjo de luz, alguém pelo qual você se atrai, e você acha belo, e você quer adorá-lo. Talvez se Satanás aparecesse em algumas igrejas, não nessa, que nós somos maravilhosos, mas se Satanás aparecesse em alguma igreja, era muito possível que os crentes caíssem em adoração a Satanás. Tamanho anjo de luz que se aparenta ser Satanás. A ideia é que nem sempre aquilo que reluz é ouro, aquele ditado. E aqui está ensinando isso. Às vezes aquilo que parece ser severo está te protegendo, e aquilo que parece inofensivo está te destruindo. Por vezes o pai precisa ser duro com o filho, e o filho diz, meu pai é muito duro, meu pai é muito rigoroso, meus pais são muito rigorosos. Mas isso, por muitas vezes, é o cuidado do pai para com o filho. E aquela tia que deixa fazer tudo o que quer, nem sempre é a melhor coisa para o filho. Talvez o filho ache o máximo, mas os dentes apodrecem com os doces e tantas outras coisas podem acontecer. O pai é chato, mas o pai protege, o pai ama. Em Colossenses 2, Paulo age como um pastor, atento. Ele sabe que os lobos nem sempre entram rugindo e dizendo, eu sou lobo e vou perseguir vocês, ovelhas.
Muitas vezes eles vêm com aparência de sabedoria, com palavras persuasivas, promessas espirituais, aparência de profundidade, e por isso Paulo luta. Luta contra esses falsos pastores, contra esses lobos que têm entrado na igreja. O falso ensino raramente começa negando Cristo. Muitas vezes começam com alguém oferecendo alguma coisa além de Cristo. Não é verdade que alguém vai chegar aqui na igreja dizendo: não, pera, você precisa negar Jesus. Você precisa negar Cristo, porque isso não vai te trazer nenhum retorno. Mas é muito provável que alguém, dentro de um meio cristão, inclusive, chegue até você e diga: a igreja é boa, mas que tal você procurar no horóscopo? Olha, eu fui numa cartomante que é fantástica. Olha, você não precisa deixar de ser cristão, mas que tal você fazer isso também? Ou esta filosofia, ou esta ideologia, ou desta forma. É sempre Jesus e mais alguma coisa para trazer complemento. Talvez um guru espiritual ou qualquer outra coisa. É sempre Cristo e mais alguma coisa. Então o falso ensino sempre começa trazendo: Jesus Cristo é bom, mas se fosse assim seria melhor. Então olha, a Bíblia até que é boa, mas nós precisamos atualizar a Bíblia. Não é isso que a Bíblia quer para nós, não é isso que Jesus quer para nós, e é contra isso que Paulo está lutando. Existem lutas, meus irmãos, que todo mundo vê. Talvez o final de um campeonato, onde está lá o seu time contra o outro time, e você está vendo aquela luta, aquela entrega, aquela batalha, e você diz: uau, campeão! Ou talvez você tenha uma discussão no mercado, uma família correndo para não perder o ônibus, uma criança tentando não cair de uma bicicleta sem rodinha. Você vê brigas em muitos lugares, lutas diárias, lutas para perder peso, lutas para conseguir se manter firme nos seus propósitos. Lutas. Mas tem luta também que ninguém vê. A luta de uma mãe que ora pelo seu filho enquanto lava a louça. A luta de um pai que chega cansado em casa, olha as finanças do mês, às vezes percebe que não vai dar. E talvez ainda leia a Bíblia com a família. A luta de um crente que depois de um dia pesado, precisa dizer não ao pecado que está batendo a porta novamente. São lutas que nós não vemos no dia a dia, mas também existe uma outra luta, que poucas pessoas também veem. A luta do pastor pelo rebanho. Existe uma parte do ministério pastoral que quase ninguém vê. Muitos veem os púlpitos, os pastores nos púlpitos, pregando a palavra no culto, nas visitas, nas cerimônias, mas poucos veem a preocupação que ele carrega quando percebe que uma família está se esfriando. A preocupação que ele carrega quando um jovem é seduzido por ideias estranhas, por ideologias. A preocupação que ele tem quando ele vê uma ovelha se desviando e se isolando, ou um culto pela Santa Ceia de manhã com tão poucas pessoas cultuando, uma doutrina perigosa tentando e entrando devagar, uma conversa aparentemente inocente, mas quando quer trazer disseminação de ódio para dentro da igreja. O pastor está sempre de olho nestas coisas. Ele está sempre atento, porque ele precisa proteger as ovelhas. Não porque ele é incrível, mas porque ele é servo de Jesus. E o maior medo de qualquer pastor é não ser encontrado fiel. O maior medo de qualquer pastor é perder as suas ovelhas. Portanto, ele acaba passando por lutas. E esta aqui é uma disposição de Paulo. Paulo é esse pastor aqui em Colossenses 2. Ele fala de um grande combate. A sua preocupação é simples e profunda. Que a igreja permaneça firme em Cristo e que não seja levado por lobos que se apresentam como parceiros. Cristo e mais alguma coisa. O contexto aqui é importante. Em Colossenses 1, nós já estudamos todo esse capítulo. Paulo apresentou Cristo como o Senhor da criação, o cabeça da igreja, aquele que em tudo subsiste, aquele por meio de quem Deus reconciliou todas as coisas. Depois ele apresentou seu ministério, que é sofrer, anunciar, advertir e ensinar todo homem a apresentar o homem perfeito em Cristo. Mas agora, em Colossenses 2, versículos de 1 a 10, Paulo mostra por que ele luta. Porque a igreja de Cristo pode ser seduzida por vozes bonitas, discursos plausíveis, promessas espirituais atraentes. Meus irmãos, quantas promessas atraentes têm atraído crentes para falsos lugares? Não vá para uma igreja procurando bênçãos. Não vá para uma igreja procurando uma comunidade.
Não vá para uma igreja procurando benefícios próprios. Não vá para uma igreja procurando aquilo que te agrada, mas procure uma igreja para fazer aquilo que agrade a Deus. Nós não fomos chamados, meus irmãos, para agradar a homens, mas para agradar ao nosso Deus. Então, se nós formos procurar uma igreja perfeita para congregarmos, nós não encontraremos, porque essa igreja não existe. Não é esta. Também não vai ser a próxima que você pisar. Essa igreja não existe. Portanto, Paulo está aqui lutando contra esses sistemas atraentes que vêm puxando os crentes para que eles se sintam ali mais próximos de Cristo através de uma falsa espiritualidade. Mas acabam diminuindo Cristo. Aumenta o som da música, diminui o som da palavra. Aumenta a fumaça, a musiquinha de fundo, aquela fala mansa, a motivação. Palavras que tocam no coração, que te dão ânimo, que falam, você é mais do que você imagina, você vai conseguir. Deus tem melhor para você, você perdeu o emprego, Deus vai arrumar 3 empregos para você. Mas não é isso que a palavra diz. A luta de um pastor é esta: firmar as ovelhas em Cristo e proteger as ovelhas dos lobos. Meus irmãos, o coração de um pastor sangra toda vez que ele vê uma igreja ausente, uma ovelha ausente. Quando ele vê que membros da igreja estão se esfriando, estão deixando de cooperar, estão deixando de participar. Meus irmãos, não é carência. Não é como quem diz, o pastor não gosta de ficar sozinho no culto. Ele é carente. É preocupação com as almas. Se você faz parte deste rebanho, então você é responsabilidade deste pastor. O tema do sermão de hoje é a luta de um pastor pelo rebanho de Cristo. A luta de um pastor pelo rebanho de Cristo. Em primeiro lugar, o pastor luta para firmar o coração das ovelhas em Cristo. Versículos de 1 a 5. Quero que saibam quão grande tem sido a nossa luta por vocês, pelos que moram em Laodiceia e por muitos outros que não me viram face a face. Faço isso para que o coração deles seja consolado e para que vocês, vinculados em amor, tenham toda a riqueza da plena convicção do entendimento, para o conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo, em que estão ocultos, ou seja, guardados, todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Digo isso a vocês para que ninguém os engane com argumentos falaciosos, argumentos mentirosos, porque, embora ausente em pessoa, em espírito eu estou com vocês, alegrando-me e verificando a boa ordem de vocês, a firmeza da fé que tem em Cristo. Paulo aqui começa dizendo, quero que saibam quão grande tem sido a nossa luta por vocês. Meus irmãos, existe uma luta que ela é batalhada de joelhos. E se você não tem lutado, você está perdendo uma guerra. Se você não tem lutado, você tem deixado a sua vida espiritual, a sua família de lado. Na quinta-feira, nós estávamos estudando sobre dons espirituais. E uma coisa que eu comecei no estudo, eu quero trazer aqui de novo, foi uma das características boas que o movimento pentecostal trouxe para a igreja tradicional. Uma das coisas boas foi o fervor na oração e o acreditar em Deus verdadeiramente. Meus irmãos, por vezes as pessoas têm vivido uma fé fria, sem fervor. Nós precisamos orar ao Senhor sabendo que Ele faz verdadeiramente aquilo que nós estamos clamando a Ele. Nosso Deus não é um Deus surdo. Nosso Deus não é um Deus que está apático às coisas que estão acontecendo. Nosso Deus é um Deus atento, que escuta as nossas orações e se importa conosco. Nós temos um Deus que é todo-poderoso. Então sim, nós devemos dobrar os nossos joelhos e orar, orar pela igreja, orar pelos seus irmãos, orar por cada pedido que é colocado naquele grupo, orar pela sua família individualmente. Não diga, Deus abençoe a minha família, em nome de Jesus, amém. Dê nome à sua família, coloque cada propósito, cada situação específica, coloque diante de Deus, sabendo o que Ele faz.
Você precisa ter relacionamento com Deus. É algo que chama a atenção aqui, é que ele luta também pelas pessoas que ele nunca viu o rosto. Ele luta pelos de Laodiceia, e ele diz também, e por aqueles que eu nunca vi a face, aqueles que eu nunca vi o rosto. Você tem orado por aqueles irmãos que você ainda não conhece? Você tem orado por aqueles que ainda vão se converter nesse lugar? Ore, meus irmãos. Ore por aqueles irmãos que estão em países de perseguição e estão sofrendo agora. Meus irmãos, o sonho dessas pessoas era ter uma escola bíblica dominical para poder vir. O sonho dessas pessoas era poder vir aqui no louvor e adorar ao nome do nosso Deus, levantando as mãos e glorificando ao nome de Deus. Mas eles não podem porque são perseguidos. Eles não podem porque são mortos se fizerem. Mas vocês não. O que impede este povo de adorar ao nome do nosso Deus? É difícil, pastor, eu não consigo acordar cedo. É difícil, eu gosto de ir à igreja, mas um domingo sim, um domingo não. É difícil, eu sei, mas eu não consigo ter muito compromisso. A oração para mim é difícil, no final da noite eu durmo. Ler a palavra para mim é um mártir, eu nem gosto de ler. Colocar no áudio também não dá tempo. Eu tenho uma pessoa muito ocupada. Eu não tenho tempo para Deus. Imagina se Deus também não tivesse tempo para você. Ele luta, Paulo luta, para que o rebanho seja consolado. E não é consolo sentimental, mas é um fortalecimento interior. Paulo quer crentes robustos, não pessoas movidas por sustos, modas e impressões. Paulo está preocupado com a alma do crente. Você está forte na fé? Essa é a preocupação desse pastor. A preocupação do pastor não é se você vai recebê-lo com um bolinho na sua casa ou não. Mas a preocupação do pastor é se quando ele for na sua casa, o seu lar vai estar estruturado. Se você vai estar brigando com a sua esposa, se você vai estar brigando com o seu marido, com seus filhos, ou se vai estar num lar de paz, de harmonia. Se você está cumprindo a palavra de Deus. Esta é a preocupação de um pastor quando te visita. Paulo aqui luta para que o rebanho permaneça unido em amor. Meus irmãos, já viu aquela criança, você já deve ter visto, que chega no mercado e se perde dos pais? Solta a mãozinha, é bem caráter do Estevão, ainda não aconteceu, mas eu tenho certeza que qualquer hora vai acontecer. Solta a mãozinha e some no mercado. Some no mercado. Eu lembro que eu já passei por isso e eu fui a criança que sumi no mercado. E eu me lembro que os primeiros momentos daquele sumiço foram libertadores. Eu olhava para o mercado e pensava, agora tudo isso aqui é meu. Agora eu posso fazer o que eu quero. Era bem um Carrefour cheio de coisas, de eletrônicos e coisas e tais. Só que era muito grande, era um hipermercado lá em São Paulo. E eu comecei a andar para tudo que é lugar. Fui na seção de brinquedos, fui em outras sessões, fui ver coisas e eu me diverti muito. Até o ponto que eu resolvi dar uma olhada para saber onde os meus pais estavam. E eu não encontrei. Então eu olhei mais um pouquinho, ainda mantendo a calma, e continuei não encontrando. De repente eu percebi que eu estava sozinho e que não sabia voltar para casa. E aquele mercado era grande demais. E tudo aquilo que me impressionava, a grandeza e aquelas coisas todas, começou a me dar pavor. Começou a me assustar. Então, eu fui procurar o meu pai e minha mãe, não achei. E eu caí em lágrimas. Comecei a chorar, como uma boa criança. Chorei, até que veio uma moça. O que foi, menino? Eu perdi meu pai e minha mãe. E aquela moça, nossa, que pais irresponsáveis, né? Deixou essa criança sozinha aqui. Mal sabia que aquele menino tinha aprontado uma. Quando eu vi os meus pais, meus olhos brilharam e eu fiquei feliz. Eu falei, finalmente, me livraram. De volta estou com a minha família. Então meu coração desacelerou e eu fui ficando em paz novamente. Por vezes, meus irmãos, essa criança perdida no mercado é aquele crente que resolve ver o mundo lá fora. Aquele crente que resolve deixar a igreja e falar, eu consigo, o mundo é tão grande, eu consigo fazer as coisas sozinho. Eu não preciso da comunhão da igreja para ser igreja. Afinal, igreja somos nós, então eu sou igreja, então eu posso viver a igreja na minha casa. Eu não preciso ficar aqui no templo. Eu não preciso estar junto com meus irmãos são chatos. Eu que sou legal. Eu sou o cara mais legal daquela igreja.
Então ele se desvia, ele sai da igreja e ele encontra um mercado enorme por ali. E ele fica feliz, ele fala, eu estou liberto, essa filosofia é maravilhosa, isso aqui é tudo incrível, tudo maravilhoso, e ele fica feliz com aquilo. Só que passa um tempo e aquelas coisas que eram atrativas já não são mais. Aquilo que antes enchia o olho, agora te faz chorar e te coloca de joelhos. São essas coisas que por vezes passam na cabeça do crente. E é por isso que o pastor luta para que o rebanho permaneça unido. E unido em amor. Meus irmãos, quão difícil é manter um rebanho unido em amor. Porque aqui tem gente de tudo que é tipo. Tem aquele que é tímido. Tem aquele que não é tímido. Tem aquele que é extremamente extrovertido. E aquele que se irrita com aquele que é extrovertido. Realmente, geralmente essas duas pessoas se casam. No meu caso, eu sou extrovertido, a Laura é a que briga comigo. Ela não escutou, graças a Deus. Ah, meu, cara feia. Paulo luta para que o rebanho tenha plena convicção da verdade. É uma das lutas do pastor. A luta do pastor não é manter você entretido domingo após domingo. Deixar você feliz. E veja, recentemente eu vi um vídeo de um pastor no meio do culto, e ele chamou na igreja alguns jovens lá no púlpito, em volta dele, um pastor, não sei qual igreja, e eles começaram a fazer um passinho de música, de jogador de futebol, não sei qual, mas um passinho de música na hora do culto. E eles achando legal, e colocou a música do passinho, que não era uma música cristã, e eles estavam fazendo, e a igreja dando risada, eles dando risada e fazendo os passinhos lá na frente e tudo mais, e voltando no meio do culto. E certa feita, Spurgeon disse que, por vezes, iriam trazer palhaços para entreter. Esqueci o nome do adjetivo usado, estou com medo de usar o adjetivo errado. Mas para entreter aqueles que estão procurando por isso. Né? Então, assim, meus irmãos, por vezes, estão trazendo para a igreja elementos que não são culto a Deus. Estão trazendo para a igreja entretenimento. Em uma certa igreja eu vi mesmo o Batman, não estou brincando, posso mandar para vocês depois, o Batman indo para palestrar na igreja, no momento do culto para a igreja. O Batman, né? Um homem vestido de Batman. Então veja, o ridículo chegou ao extremo. E nós estamos diante de uma geração que quer buscar entretenimento. Eu quero me divertir. Então qual a diferença da igreja para um circo? Qual a diferença da igreja para um show? Vá para o show, vá para o circo. Lá você não precisa se comprometer com nada. Vá ao circo. Mas se você procura Cristo, se você procura uma mudança de vida, não procure entretenimentos aqui. O culto ele pode ser um momento muito silencioso, principalmente o presbiteriano, né? Muito silencioso. Mas não me espere dar cambalhotas no púlpito para tentar atrair mais pessoas. Aqui sempre será pregada a palavra de Deus de maneira fiel. E é isso. É isso que tem sido feito há 2000 anos. E é isso que continuará sendo feito. E ele luta, Paulo está lutando para que o rebanho tenha plena convicção da verdade. O que o pastor se importa com o crente é, você está entendendo, você está aprendendo, você está crescendo na fé, você está passando de um neófito, de uma pessoa que bebe leite para uma pessoa que come carne, você está evoluindo na sua vida espiritual. Se chegar aqui nesta igreja, neste púlpito, um pastor mau, um pastor que prega mal o evangelho, prega mentiras, vocês estarão prontos para repudiá-los? Estarão prontos para dizer, esse pastor não é um pastor bíblico. Nós não queremos um pastor não bíblico. Vocês estão prontos para isso? Esta é a preocupação de um pastor. Deixar a igreja pronta para repudiar falsos mestres. Paulo luta para que o rebanho veja que todo o tesouro está em Cristo. Isso quer dizer que o tesouro não está
nas suas telas. O tesouro não está escondido nas suas experiências secretas. O tesouro não está nas mãos de mestres que vendem acesso espiritual. O tesouro não está em um momento de entretenimento profundo, mas o tesouro está em Cristo. Esta é a única coisa que você deve buscar na igreja, meu irmão. Por vezes você pergunta para alguém, o que você gostou naquela igreja? Ele diz, o louvor é muito bom. Você não tem que gostar do louvor, criatura. O louvor não é para você. O louvor é para Deus, o louvor é para Cristo. Nós adoramos a Ele e não a homens. Se você não entende isso, você está fazendo errado. Adore ao Senhor, é para isso que estamos aqui. Nós somos crentes em Cristo Jesus, somos adoradores, somos cristãos fervorosos. E queremos amar e servir a Jesus Cristo de todo o nosso coração, meus irmãos. Nós não podemos perder esse fervor, esse amor, essa devoção. Enquanto muitos por aí estão andando de joelhos, escadaria acima, escadaria abaixo, em prol de um boneco de porcelana, se sacrificando sua vida, andando e andando quilômetros para chegar em determinado lugar, para adorar a santos. O crente tem preguiça de vir à igreja. Será que você realmente é um adorador? Paulo está combatendo aqui uma tentação antiga e muito atual. Tratar Cristo como começo, mas não como plenitude. Você começa em Cristo, mas depois você melhora. Você procura outras coisas. No começo é Cristo, mas depois você procura outras coisas e você melhora. Cristo não é o começo. Cristo é o começo, o meio e o fim. Cristo em tudo. Cristo absolutamente em tudo. E até mesmo depois do fim aqui na terra. Cristo ainda será. Paulo não diz, todos os tesouros estão em Cristo. Mas não alguns. Aliás, Paulo diz, todos os tesouros estão nele. Mas não alguns, todos. Não uma parte, todos. Não o bastante para começar, mas todos. Os verdadeiros tesouros estão em Cristo. Se você encontrou tesouro em outro lugar, se você encontrou alegria, algo que me faz bem, longe de Cristo, onde Cristo não é bem-vindo, então você não pode negociar com isso. Como você pode amar aquilo que odeia o seu Senhor? Eu não consigo compreender isso. Como você pode amar aquilo que odeia o seu Senhor? O pastor, ele não luta para que a igreja dependa dele, mas ele luta para que a igreja esteja tão firmada em Cristo que não seja arrastada por qualquer voz sedutora ou qualquer vento de doutrina. A preocupação aqui é fortalecer a igreja, para que a igreja permaneça de pé e firme quando qualquer voz sedutora vier. Eu não aceito. Eu não vou aceitar suborno. Eu não aceito corrupção. Eu digo não à sedução. Eu não quero trair minha esposa. Eu não quero trair meu esposo. Eu quero continuar fiel, porque eu sou fiel não ao meu marido. Eu não sou fiel à minha esposa. Eu sou fiel a Cristo e é por isso que eu sirvo a minha casa. Onde está a sua fidelidade? Cristo resolve esse dilema porque ele não é apenas o mestre da sabedoria, ele é o próprio mistério revelado de Deus. Ele não apenas aponta para tesouros, mas todos os tesouros estão em Cristo. Ele não apenas consola o coração, mas ele firma o coração em uma pessoa, a sua pessoa, na obra, na morte e na ressurreição do seu senhorio. Na cruz, Cristo expôs a loucura da sabedoria humana que tenta salvar a si mesma. Na cruz, Cristo mostrou: você não pode sozinho. Você precisa de mim. Na ressurreição, ele mostrou que a verdadeira vida não nasce de técnicas humanas, mas do poder de Deus. E unido a Cristo, o crente não precisa correr atrás de uma plenitude, porque tudo já foi levado àquele a quem Deus revelou a sua plenitude, Cristo Jesus. Portanto, meça a sua vida por Cristo. Meça os sermões que você escuta por Cristo. Meça tudo o que você faz por Cristo. Eu vou ter uma conversa com o meu chefe. Leve Cristo.
Cristo precisa falar ao seu coração. Cristo precisa ser o autor da sua fé. É Ele, não é você. Não são ídolos. É Cristo. Em segundo lugar, a luta de um pastor pelo rebanho de Cristo. Em primeiro lugar, nós vimos, o pastor luta para afirmar o coração das ovelhas em Cristo. E em segundo lugar, o pastor luta para proteger as ovelhas dos lobos. O pastor luta para proteger as ovelhas dos lobos. Do versículo 6 ao versículo 10 de Colossenses diz assim: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, estando enraizados e edificados nele, e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ações de graça. Tenham cuidado para que ninguém venha a enredá-las com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e também nele vocês receberam a plenitude. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Então aqui, depois de mostrar o porquê ele luta, Paulo agora exorta a igreja: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, continuem a viver nele. Permaneçam em Cristo. Este, portanto, é decisivo. Paulo está dizendo: se Cristo é o mistério de Deus, se todos os tesouros estão nele, se o engano tenta afastar você dele, então continue nele. A igreja de Éfeso, em Apocalipse, vai falar sobre esta igreja. E é muito interessante o elogio que é feito àquela igreja, mas também muito interessante a crítica que é feita àquela igreja. Vai dizer que aquela igreja perdeu o primeiro amor, perdeu o fervor, perdeu a paixão, perdeu o encanto. Mas também vai dizer que aquela igreja consegue identificar falsos mestres. Meus irmãos, o meu coração de pastor ficará muito tranquilo quando eu perceber que esta igreja identifica falsos mestres. E quando uma heresia for dita neste púlpito, crentes irão se levantar e dizer: não, nesta igreja não. Nós não cremos assim, pastor. Nós não cremos desta forma. Certa feita, em uma igreja presbiteriana que eu trabalhei, teve uma aula na escola dominical e um homem, ele resolveu na aula da escola dominical dizer que a Bíblia não era a palavra de Deus, mas continha a palavra de Deus. Então, duvidou da inerrância da Bíblia e disse que a Bíblia não era a palavra de Deus. Ele disse isso na escola dominical de uma maneira sutil. E o meu coração se encheu de alegria ao ver que os crentes ficaram enfurecidos com aquilo que tinha sido dito. Ele se levantava dizendo: isso que você está dizendo é uma heresia. E nenhum concordou com aquilo que aquele homem disse. E isso, para um pastor, é um motivo de orgulho tão grande. É um trabalho bem feito. Ufa! Então os crentes estão fortes. Os crentes conseguem identificar, eles conseguem rejeitar a falsa doutrina. Meus irmãos, fortaleçam-se na fé. Fortaleçam-se no entendimento. Fortaleçam-se em Cristo. Isso ninguém pode tirar de vocês. Os colossenses não receberam Cristo como acessório espiritual. Não receberam Cristo como uma parte de um sistema maior. Não receberam Cristo como um amuleto para levar para a vida, mas receberam Cristo como o Senhor e Salvador de suas vidas. E quando você diz: Cristo é o meu Senhor e Salvador, você está dizendo: Cristo, eu sou seu escravo. É isso que você está dizendo. Se você tem um Senhor, significa que você é um escravo. Quando você diz: Cristo, meu Senhor, você está dizendo: Cristo, eu sou seu escravo. E eu confio tanto no Senhor que eu me coloco como escravo de Cristo, porque eu sei que esse Senhor vai fazer o que é melhor para mim. Só que tem muito escravo e rebelde por aí. Diz: eu sou escravo de Cristo, mas não quero seguir o que Cristo fala para mim fazer. Eu sou escravo de Cristo, mas eu prefiro seguir as minhas vontades, aos meus desejos, não ao que Cristo diz. Por isso Paulo diz: continuem a viver nele. Literalmente a ideia aqui é andar nele. A vida cristã é uma caminhada contínua.
Eu já falei para vocês, é uma maratona. É todo dia, é contínuo, é sempre. Você sempre vai passar por lutas, meu irmão. Você sempre vai passar por lutas. Vai ter momento em que vai estar tudo bem, vai ter momento em que vai estar difícil, vai ter momento em que vai estar mais difícil ainda. E você vai continuar cristão. Porque Cristo continua o mesmo. E as promessas dele continuam as mesmas. Muitos pensam que a maturidade é ir além do Evangelho. Mas Paulo diz que a maturidade é se aprofundar no Evangelho. O crente maduro não cansa de Cristo. Ele descobre ano após ano que Cristo é mais profundo do que ele imaginava. Quando eu era criança, duas histórias de quando eu era criança, que eu era uma criança bem tranquila, né? Eu fui para a praia com os meus pais. Nós íamos muito à praia. E, certa feita, indo para a praia, eu peguei uma prancha de surf para andar com essa prancha. Mas, na verdade, nem era uma prancha de surf, era como se fosse uma tampa de isopor. Então, eu fui com essa tampa de isopor andando. E eu fiquei sentado na beira do mar e aproveitando aquelas ondas. Com o tempo, o mar foi me levando e eu fui indo. Em alguns momentos, eu saía da prancha, colocava o pezinho no chão, voltava para a prancha. Só que eu fui indo. E em um momento, eu fui sair da prancha, colocar o pé no chão, não consegui. Então eu segurei firme na prancha, voltei para a prancha, tentei olhar para o meu pai. Meu pai estava longe, meu pai é grande. E de repente ele tinha ficado tão pequenininho lá longe. E eu olhando para aquilo, eu vendo o mar me levando para lá, e eu vendo o mar, a costa tão longe. Eu falei, meu Deus do céu, esse mar ficou muito profundo. Aqui está ficando muito fundo e tudo mais. Depois veio um barco salva-vida para me levar de volta para a costa. Mas uma coisa me chamou a atenção. Será que o mar ficou profundo ou ele sempre foi profundo? E só foi a minha percepção que mudou. Entende isso? O mar sempre foi profundo. E até mais profundo do que eu pude provar. Ele sempre esteve lá, profundo como sempre. Mas a minha percepção do mar mudou. Eu achava que o mar era sempre um nível. E eu descobri aquele dia que ele era muito mais profundo do que eu imaginava. Meus irmãos, a fé cristã e o amor por Cristo e o conhecimento de Cristo é exatamente igual. Por vezes você está na beira da praia e você coloca o pé e diz, é tudo isso sobre Cristo. Mas quanto mais você se aprofunda a saber de Cristo, mais você vai se afundando e você vai percebendo, tem mais! Tem mais! Cristo é mais profundo que isso, tem mais conhecimento de Cristo que eu posso obter. E você vai indo mais adiante, e de repente você está afundado, afogado, com tanta graça, com tanta bênção, com a maravilha que é Cristo Jesus. E você olha para esse Cristo e você diz, ele estava aqui o tempo todo? Sim, ele estava. Mas a sua fé rasa não te deixou ver. Mas agora que você se aprofundou, você viu a maravilha do Evangelho, você viu Cristo Jesus, e isso mudou sua vida. Meus irmãos, saia do raso, vá para o profundo, se aprofunde em Cristo, ame a Cristo, viva a Cristo. E você vai perceber que Cristo sempre esteve lá por você. E você vai perceber as maravilhas do Evangelho, e como o Evangelho muda o coração do cristão. E como o Evangelho transforma a sua vida, meu irmão. Pare de bater o pé no chão. Vá mais longe. Se aprofunde na palavra. E pode ter certeza, ano após ano, você vai dizer, eu conheço tão pouco de Cristo. Eu queria conhecer um pouco mais de Cristo. E quanto mais eu leio a palavra, meus irmãos, tendo Deus como testemunha, ao estudar essa carta de Colossenses aqui com vocês, eu já tinha lido não sei quantas vezes Colossenses. O meu amor por Cristo tem aumentado cada vez mais, porque esse Deus é maravilhoso, porque Cristo realmente é maravilhoso. Portanto, saia do raso, se aprofunde, não no mar, em Cristo. A santificação cristã é de fato uma continuidade com a união com Cristo. O mesmo Cristo recebido pela fé é o Cristo em que a igreja persevera. Nós nos cansamos do simples porque somos seduzidos pelo espetacular. Desprezamos os meios ordinários de graça porque queremos atalhos, palavra, oração, cultos, sacramentos, comunhão, obediência, parecem chatos demais. Meus irmãos, quanto mais coisa nós colocarmos aqui na frente, mais nós vamos querer ver. O ser humano hoje, ele está movido à dopamina.
Ele está movido a um sistema de buscar mais e mais recompensas visuais, estímulos. É por isso que a nossa geração tem lido menos. E nossa geração tem buscado cada vez mais telas, cada vez mais jogos, cada vez mais distrações. E quando eles vão à igreja, eu não quero uma igreja tão quieta. Eu quero coisa acontecendo, eu quero pessoa fazendo passinho aqui na frente, eu quero coisa, eu quero Batman. Mas essas coisas não vêm de Deus. Por vezes essas coisas não vão te trazer aquilo que só Deus pode te dar. Desacelera, meu irmão. Desacelera. Pisa o pé no freio. Se aprofunde nas coisas eternas. Não fique enjoado do simples. A maior parte dos pecados acontecem porque alguém enjoou do simples. É o marido que se enjoou da esposa simples. Todo dia a mesma esposa. Todo dia a mesma esposa. Então ele olha outras mulheres e diz, parecem tão boas. A mulher olha e fala, todo dia é o mesmo marido. Faz as mesmas coisas, a toalha jogada no mesmo lugar, fazendo o tênis jogado no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas, e eu já estou muito irritada com isso. Então, de repente, ela idealiza um príncipe encantado na sua cabeça e diz, este é o ideal de marido que eu queria. Então ela sonha em ter o marido que não tem, que é adultério da mesma forma. Por vezes, você enjoa do seu trabalho, você enjoa da sua casa, você enjoa da sua família. É tudo tão ordinário, é tudo tão simples. Mas aprenda, meu irmão, a enxergar Cristo no ordinário. Aprenda a enxergar Jesus nas coisas simples da vida. Algum dia você vai acordar e as crianças não estarão mais lá. Algum dia você vai acordar e a bagunça não estará feita. Algum dia você vai acordar e se deparar que está sozinho. Porque você conseguiu destruir sua vida. Não destrua sua vida, se aprofunde e viva o ordinário com o extraordinário de Deus. Com o extraordinário de Deus, com uma vida focada em Cristo, a sua esposa vira espetacular. Com o extraordinário de Deus, o seu esposo vira espetacular, vira incrível. A vida ordinária, um café da manhã se torna um bálsamo. Um bálsamo. Eu lembro de um filme chamado Inteligência Artificial, muitos anos antes da inteligência artificial de fato aparecer. Este filme mostrava a vida de um androide e que em determinado momento ele perdeu a sua mãe, que era humana, e ele não era humano, ele foi adotado por essa mãe. E em algum momento no futuro, bem ficção mesmo, ele tem a oportunidade de reviver a sua mãe por um dia. E ele poderia passar um dia com ela se lembrando de tudo, e ele se lembrando de tudo, e eles ficariam aquele dia juntos. Era tudo isso que ele podia ter. Então o filme faz uma pausa naquele drama todo que estava acontecendo. E aquele dia é o dia mais longo da vida dele. Ele aproveita cada coisa, ele vê o cabelo dela se mexendo, ele vê cada suspiro que ela dá, e ele fica em volta dela, e ele fica olhando aquela mulher, e ele quer agradá-la, e ele quer ver o sorriso dela, e ele de repente tenta fazer de tudo, e ele quer aproveitar cada segundo daquele dia, junto com a sua mãe. Alguns já perderam as suas mamães, ou seus papais, já perderam algum ente querido que gostaria de passar um tempo com ele, que gostaria de só um dia ao lado desta pessoa, aproveitando cada segundo. Todos nós temos aquele parente que nós gostaríamos de viver mais um momento com ele, passar mais um pouquinho de tempo. Foi breve demais, só um dia. E como seria esse dia? Seria ordinário para você? Seria um dia comum? Ou seria um dia espetacular? Meus irmãos, você tem a oportunidade de fazer todo dia isso com a sua família. Aproveite a sua família todos os dias. Isso também é glorificar a Deus. Isso também é honrar ao nome de Deus. E Paulo descreve esse andar com 4 expressões. O rebanho chamado para criar raízes profundas, enraizados, edificados, confirmados na fé e crescendo
em ações de graças. Enraizados traz a ideia de uma árvore, uma raiz profunda. Uma árvore sem raiz, qualquer vento forte pode derrubar, mas se a raiz está profunda, é tão difícil de tirar. Não sei se vocês já viram tentando tirar aquelas árvores que têm raízes muito profundas que estão pegando já a rua. E para tirar aquela árvore é muito difícil. Eles têm que tirar parte da rua, tem que tirar, e é muito difícil arrancar uma árvore como essa, porque as raízes estão muito firmadas. Mas aquelas árvores que as raízes são finas, é simples de tirar. Finque as suas raízes no Evangelho. Pegue a Bíblia, finque as suas raízes no Evangelho. Seja um cristão verdadeiro que não vai vacilar, que não vai sair nem para um lado nem para o outro. Edificados traz a imagem de uma construção, que não basta ter uma aparência bonita, mas ela precisa de uma edificação. Confirmados na fé mostra que uma igreja precisa permanecer no ensino que recebeu. E então vem a gratidão crescendo em ações de graças. A ação de graça e a gratidão não é um efeito devocional, é um sinal de saúde espiritual. Só é grato aquele que entende o que recebeu. Só é grato aquele que entende o que recebeu. Você entende o que você recebeu? Você consegue compreender o valor da sua família? Você consegue compreender o valor do seu emprego? Você consegue compreender o valor da sua vida? Você consegue compreender o valor de Cristo e o valor de ser filho de Deus? Então, se você compreende todas estas coisas e compreende que um novo céu e a nova terra nos espera, então você só pode ser grato. Então não dá para viver uma vida murmurando, eu sou muito, não quero isso aqui não. Não, você vai viver uma vida feliz, porque você é grato, porque você serve a um Deus que é um Deus de aliança, um Deus verdadeiro, um Deus que promete e cumpre todas as coisas que promete. Mas agora, o ingrato, ele é vulnerável. É aquele que vive dizendo, falta algo, falta algo, falta algo. Então ele começa a acreditar quando qualquer um chega e diz para ele, eu tenho o que falta para você. Quando na verdade nada falta. O falso ensino, ele sequestra a consciência, enfraquece a fé e desloca Cristo do centro e faz a pessoa pensar que está ficando mais profunda, quando na verdade está ficando mais longe de Cristo. A pergunta que nós devemos fazer sempre é, isso é de Cristo? Isso é de Cristo? Não é, isso é antigo, isso é legal, isso me traz seguidores, isso me emociona, isso parece funcionar, mas isso é de Cristo? Essa proposta que você está me fazendo, Cristo está nela? O lobo mais perigoso nem sempre vem rasgando a porta. Às vezes ele vem com uma voz calma, uma voz branda, bate nas suas costas e diz, eu sou seu amigo, eu tenho algo para você. E por muitas vezes esse lobo está só esperando para morder você. O lobo mais perigoso nem sempre é aquele que nega Cristo abertamente. Por vezes ele apenas oferece algo a mais do que Cristo, um substituto a Cristo. E nosso coração, meus irmãos, ele prefere um método que nos dê sensação de controle do que um Cristo que exige rendição. É difícil você ter rendição a Deus. É difícil em um mês você dizer, eu vou devolver aqui os meus dízimos e vou ter que orar para que Deus me ajude nesse mês, porque as finanças não estão boas. É difícil fazer isso, mas é uma das melhores coisas que podemos fazer. Me lembro agora quando a Laura começou a trabalhar e ela recebeu o primeiro salário dela. E ela ficou muito feliz com aquele salário na conta dela, fruto do trabalho dela. Porque desde que nós casamos, ela acabou não conseguindo trabalhar tanto por conta das minhas idas e vindas, é seminário, é tantas outras coisas, e ela sempre foi podada de trabalhar, ela sempre teve que ficar em casa. E agora, ela podendo trabalhar, ela está trabalhando e conseguiu um emprego, e o primeiro salário dela, ela, amor, eu vou poder dar o meu dízimo. E ela pegou, a primeira coisa que fez, qual é o Pix da igreja? Pegou, mandou, eu fiz, ela, fiz, ficou muito feliz. E o meu coração se alegrou de ver aquela ovelha, porque naquele momento, além de minha esposa, ela também é minha ovelha.
Eu fiquei tão feliz, porque eu percebi, essa mulher entendeu. Essa mulher sabe que nesse mês nada vai faltar, porque o meu Deus, o nosso Deus, está conosco. Por isso, a igreja não precisa temer poderes espirituais como se Cristo fosse insuficiente. Não precisa correr atrás de mediadores como se Cristo fosse distante. Não precisa inventar técnicas para acessar Deus como se Cristo não tivesse aberto um caminho. Não precisa comprar promessas de plenitude como se a cruz não tivesse deixado tudo o suficiente e tivesse deixado alguma coisa faltando. Meus irmãos, volte-se para Cristo. Porque Cristo é tudo. E para concluir, Paulo nos mostra que a luta pastoral não é luta por domínio, fama ou dependência emocional. O pastor não luta para ocupar o lugar de Cristo, ele luta para que a igreja permaneça em Cristo. Esse é o papel do pastor. Ele quer que você cresça. Que você cresça, meu irmão. Esse é o único objetivo de um pastor, que você cresça. Cresça na fé. Se desenvolva, que a sua família seja forte, enraizada em Cristo. E que quando vierem os turbilhões da vida, e virão, você esteja firme. Cuidado para não deixar para procurar a Cristo e se aprofundar a Cristo só quando vierem os problemas e a sua raiz já estiver deslocada. Firme as raízes, para que você não saia. Ele luta pregando quando é popular e quando não é. É difícil, meu irmão, pregar coisas que as pessoas não querem ouvir. Paulo luta advertindo quando todos querem apenas ser agradados. Quão difícil é falar para uma pessoa algo que ela não quer ouvir. Você chamar o irmão e dizer, olha, você está fazendo isso e isso não é bom. E o pastor tem que fazer isso e ao mesmo tempo que ele tem que fazer isso, isso dói no coração dele, porque ele não queria estar fazendo aquilo. Mas é papel do pastor. Então ele faz. E por vezes ele recebe ingratidões, ele recebe comportamentos ruins, mediante ao que diz. O pastor luta orando por gente que talvez nem saiba que está sendo carregada em oração. O pastor luta corrigindo o pecado antes que o pecado destrua a alma. A preocupação do pastor é só que a sua alma esteja firme. O pastor luta ensinando doutrina porque sabe que uma igreja sem entendimento é uma presa fácil nesse mundo. O pastor luta chamando o rebanho ao amor porque a ovelha isolada vira um alvo. O pastor apontando para Cristo luta porque somente Cristo é suficiente. Toda luta de Paulo, toda luta do ministério fiel é firmar o coração das ovelhas em Cristo e protegê-las contra aquilo que possa machucá-la, é proteger contra os lobos. Portanto, nós não podemos tratar Cristo como um ponto de partida, mas precisamos tratar Cristo como o centro de tudo. Vocês receberam a Cristo como Senhor? Continue nele. Porque nele estão todos os tesouros, porque nele habita toda a plenitude da divindade, porque nele vocês receberam a plenitude, porque ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Meus irmãos, continuem em Cristo. Continue em Cristo. E se esse fosse o meu último sermão nesta igreja ou na minha vida, eu diria, se aprofunde em Cristo. Ame a Cristo. Cristo é mais importante do que qualquer placa de igreja. Cristo é mais importante do que a sua vida. Cristo é mais importante do que a sua família. Cristo é mais importante do que os seus jogos, os seus entretenimentos, os seus filmes, as suas séries, o seu trabalho, o seu dinheiro. Cristo é tudo. Cristo é mais importante do que os seus vícios, do que as suas paixões, do que o seu desejo de mudança, do que o seu tédio. É Cristo. Se apegue em Cristo. Porque se apegando em Cristo, nada pode abalar você. Enraizado em Cristo, você não será decepcionado. Só se decepciona quem não coloca a sua esperança em Cristo. Quem coloca a esperança em Cristo nunca é decepcionado.
E a minha oração é para que esta igreja cresça e desenvolva no amor a Cristo. Vamos orar, meus irmãos.